Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu vim aqui explicar as atividades de 18 a 24 de julho. Vamos começar com língua portuguesa, que o assunto é palavras com LH ou LI. A gente sabe que é muito fácil de confundir as palavrinhas com LH ou LI. Porque o LH, gente, ele é da família dos dígrafos. Vamos entender um pouquinho o que é isso? Os dígrafos são aquelas duas letrinhas como o LH, o RR, o SS, o Q e o U, entre outras, que são essas duas letrinhas que a gente escreve elas, mas que elas emitem um único som. O LI, ele não é da família dos dígrafos, mas ele também emite um único som. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for escrever as palavrinhas, que nós vamos ficar um pouquinho confusos, se é o LH ou o LI. Então, eu trouxe aqui uns exemplos para vocês, prestem muito atenção. A palavra velhice, qual das duas formas está correta, hein? Com LH ou com LI? Vamos ver aqui. Velhice ou velhice. Essa aqui que é a forma correta, né? Velhice, não é velhice, é velhice. Outra palavrinha que costuma a gerar confusão na cabecinha da gente na hora de escrever é a palavrinha sandália. Essa primeira palavra aqui está escrita com LI, sandália, ou sandália. A escrita correta é sandália, com LI. Então, a gente tem que ter muita atenção na hora de escrever essas palavrinhas, certo? Então, eu trouxe duas atividadezinhas para vocês exercitarem. Tem aqui um diagrama com 24 palavras. Vocês vão procurar essas palavrinhas com LH e com LI e circular. Na outra atividade, vocês vão observar primeiro cada uma dessas palavrinhas e dizer se ela é escrita com LH ou com LI. E colocar a resposta aqui, certo? Depois, vocês vão preencher essa cruzadinha, certo? Qualquer dúvida é só perguntar a mim. Na nossa atividade de matemática, nós vamos relembrar também um assunto que nós já vimos no início do ano, tá? Que é o sistema de numeração decimal. Eu vou começar com as dezenas e unidades, certo? Vamos entender um pouquinho, relembrar o que é unidade e dezena? A unidade é quando eu tenho uma única coisa, como nós podemos ver aqui. Uma única coisa, por exemplo, um cubo, nós dizemos que temos uma unidade. 2 cubos, 2 unidades. Então, pode ir até o numeral 9, chamando de unidade, tá? 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7, 8 e 9 unidades, certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, vou pegar aqui para vocês verem. Se eu tenho 9 florzinhas, então, eu digo que eu tenho 9 unidades de flores, certo? Agora, se eu tenho 10 florzinhas, eu já formo um grupo, ok? Então, esse grupo é chamado de dezena, certo? 10 unidades vai formar o quê? Uma dezena, um grupo, vai formar um grupo chamado dezena, certo? Aqui nós temos 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades que formou o quê? Um grupo de dezena, ok? Na atividade, o que é que eu tô pedindo para vocês fazerem? Esses cubinhos estão representando o material dourado que a gente vê na escola, certo? Então, nós vamos contar cada cubinho desse e ver quantos cubinhos nós temos, certo?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, uma dezena mais uma dezena. Quanto é que dá uma dezena mais uma dezena? 2 dezenas, que é o 20. 20 unidades, que é igual a 2 dezenas. E aqui nós temos quanto? 1, 2, 3, 4. Mais 4. Quanto é que dá? 24. Então, o que é que eu quero na atividade? Na atividade, eu peço para vocês, observe as peças de material dourado e escreva nos quadrinhos quantas unidades eles representam. Então, aqui vocês vão contar as dezenas. Aqui a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas, que é igual a 80. Se você contar aqui de um por um, você vai ver que tem 80 quadrinhos. 80 quadrinhos ou 8 dezenas. Coloca aqui o numeral 80. Unidades, 1, 2, 3. Coloca aqui o numeral 3. 80 mais 3, 83. O 3 vem aqui no quadrinho das unidades e o 8 aqui no quadrinho das dezenas, certo? E assim vai fazer com os demais. Aqui, desse lado, a mesma coisa. Só que aqui vocês vão contar todos os cubinhos, todos esses quadrinhos, e colocar aqui o resultado. Sendo que um numeral vai ficar do lado da unidade e o outro do lado da dezena. Aqui temos 27. O 7 vai ficar na unidade e o 2 na dezena, ok? Vamos revisitar a história de Domingos Fernandes Calabar, que é uma figura ilustre da cidade de Porto Calvo, certo? Então, no dia 22 de julho, nós vamos comemorar o dia de Calabar, né? Vocês vão ler esse texto, que vai contar um pouquinho da história dele e tudo que aconteceu com ele. Depois vocês vão vir aqui e responder a atividade. A atividade de arte, nós vamos voltar para a obra Paisagem com Touro, da Tarsila do Amaral, que vocês já fizeram uma avaliação prévia, uma análise prévia dessa obra. Então, nós vamos fazer isso novamente, um outro tipo de análise dessa obra, tá certo? Ensino religioso, nós vamos abordar o tema amizade. Nesse mês de julho, nós comemoramos o Dia da Amizade e o Dia do Amigo. Então, vamos ler um pouquinho sobre a amizade, certo? Vamos ler esse belo texto e depois vamos responder as questões. Em educação física, nós vamos falar do futebol. Nós vamos agora entrar para conhecer os esportes. Nós falamos sobre o que era esporte e agora nós vamos conhecer alguns tipos de esporte. Vamos começar pelo futebol. Então, vocês vão ler sobre o futebol e depois vão vir e responder a atividade, certo? Na disciplina de ciências, nós vamos pegar o nosso livro e abrir nas páginas 12 e 13. Vamos relembrar também um assunto que nós começamos, certo? Que foi as características dos animais. Então, nós vamos ler esse texto da página 12 até a página 13 e depois nós vamos responder a atividade que a tia tá mandando aqui, certo? Perguntando se os animais são seres vivos e por quê. Vocês têm que dizer o porquê, certo? Se sim ou não, e o porquê. Existe uma grande variedade de animais em que eles diferem. Então, vocês vão olhar lá no texto e dizer qual a diferença desses animais. Para que serve a cobertura do corpo dos animais? Como são chamados os animais que vivem em terra firme e como eles se locomovem? E os animais que vivem
Na água de mares, rios e lagos, como eles se locomovem, como se chamam? O texto vai explicar cada uma dessas questões, tá certo? Vai falar dos animais, que são seres vivos, da cobertura do seu corpo. Por exemplo, os cães, eles possuem pelos, certo? Que é a cobertura do corpo deles. Então, vocês vão ver de cada animal como é que funciona. O ambiente que eles vivem e a locomoção, certo? É só ler direitinho o texto e qualquer dúvida, a tia ajuda. Disciplina de Geografia, vocês vão pegar o livro e vão abrir na página 8, certo? Vamos relembrar esse assunto. Paisagem. Será que todas as paisagens são iguais? Acho que não, né? Por essas imagens aqui, a gente já pode ver que temos paisagens bem diferentes, certo? Então, nós vamos saber o que é paisagem, os elementos da paisagem. Os elementos distinguem as paisagens. Então, vocês vão ler até a página 13, certo? Depois que fizerem a leitura do texto, vocês vão vir aqui para a atividade e vão responder a cada uma dessas questões. O que é paisagem? Os elementos que podem ser naturais ou culturais. Quais são esses elementos naturais? Quais são os culturais? E depois eu pedi para vocês observarem as paisagens das páginas 12 e 13 e pedi para vocês me falarem quais são as diferenças presentes nessas paisagens, tá bom? Na nossa disciplina de projetos integradores, nós vamos para a página do livro, página 8. Depois vou mostrar a capa do livro, tá bom? Organizando as coisas. Será que vocês já ajudaram em casa a organizar alguma coisa? Por exemplo, organizar o guarda-roupa, a cômoda, o armário. Aqui nós temos o guarda-roupa de Maria, desse lado. E na outra página, nós temos o guarda-roupa de Roberta. Vocês vão analisar, avaliar esses dois guarda-roupas, certo? E depois vão vir aqui abaixo e responder a cada uma dessas perguntas que estão relacionadas a essa análise que vocês vão fazer. Dentre essas perguntas, podemos observar. Os guarda-roupas são diferentes porque vocês vão ter que completar por que eles são diferentes. Eles são iguais ou diferentes? Vocês vão olhar se eles são iguais ou se eles são diferentes e dizer por quê, certo? Encontro com mais facilidade as roupas no guarda-roupa em qual dos dois? Do da Maria ou no da Roberta, que vocês encontram as roupas com mais facilidade? Posso organizar peças de roupas percebendo. Então, como é que vocês podem organizar as pecinhas de roupa? Percebendo se são o quê? Se são blusas. Já tô dando a resposta, né? Blusas, sapatos, ok? E por aí vai. Vocês vão completar, certo? Não vou dizer tudo também. Então, aqui desse lado também tem mais umas perguntinhas para vocês responderem. Como estão organizadas as peças de roupa nos dois guarda-roupas? Vocês vão dizer como elas estão organizadas. Que diferenças são percebidas na organização dos dois guarda-roupas? E como Roberta organizou as roupas no guarda-roupa? Maria organizou as roupas dela da mesma maneira? Então, vocês só vão conseguir responder depois de fazer a análise e a comparação desses dois guarda-roupas, tá certo? O livro é esse aqui, gente, ó. Projetos Integradores, ok?